Olá, passo a passo de hoje é desse lindo biquíni em crochê com aplicação de búzios. Olha que bonito. Esse tamanho aqui que eu fiz é o tamanho M, mas você pode estar fazendo em qualquer tamanho que você preferir. Para o tamanho M, eu começo fazendo aqui 18 correntes e aqui eu fiz 9 carreirinhas. No decorrer do vídeo aí vocês vão entender certinho como que eu faço. Aqui, esse bojo aqui é o tamanho M42. Então, eu fiz esse tamanho com 18 correntes e 9 carreiras. Coloquei assim sobre o bojo e deu certinho o meu tamanho M. Quando você faz e cobre o bojo, é que dá certinho. Então, no meu ponto, eu fazendo esse total de carreiras, dá certinho o meu tamanho M. Para fazer o tamanho P, eu faço com 18 carreiras também e faço 8 carreirinhas. Aí dá certinho, com 18 correntes. E para o tamanho G, eu faço com 20 correntinhas e faço 10 carreirinhas. Para o tamanho GG, eu faço 20 correntinhas e 11 carreirinhas. Aí você faz, mede no bojo, se dá certinho, você já faz o biquinho de acabamento e faz essas aplicações aqui que vocês vão ver aí no decorrer do vídeo como que eu coloco os búzios aqui. Para fazer as alcinhas, eu fiz um cordão com fio triplo e utilizei uma agulha maior. Então, é isso. Eu espero que vocês gostem de mais essa videoaula. Eu vou mostrar para vocês agora os materiais que eu utilizei para fazer. O fio utilizado foi esse fio aqui. Ó, ele é o fio Mila. O tex dele é 300. Ele é um fio de polipropileno. Aquele fiozinho que tem plástico, né? Então, você precisa de um isqueiro para estar finalizando os pontinhos, para não estar desfiando, né? Eu utilizei o isqueiro, né? Amarrei certinho e finalizei com isqueiro, né? Com fogo, para não estar desfiando depois. Utilizei a agulha 1,75 milímetros, tesoura para arrematar os fios. Utilizei também búzios, né? Que é esses búzios aqui, que a gente compra no armarinho. E é isso. E utilizei também o bojo, esse bojo aqui de EVA, para estar colocando no biquíni. Você pode estar colocando um forrinho também, se preferir. Eu utilizei o bojo 42, e aí você usa o bojo de acordo com o tamanho que você for fazer. Então, é isso. Utilizei também a agulha 4 milímetros para estar fazendo as correntinhas, que é no fio triplo. E é isso. Então, vamos começar o passo a passo. Aqui eu vou começar fazendo 18 correntes. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, e vou fazer até completar 18. Ó, feito as 18 correntinhas, eu vou fazer aqui, ó. Vou segurar aqui, e vou segurar aqui na última, vou fazer mais 3, que dá a altura de um ponto alto. Aí, eu volto aqui, ó, na última que a gente fez dos 18, né, que é a quarta aqui, e vou fazer um ponto alto. Vou na próxima, um ponto alto. Próxima corrente, um ponto alto. E vou fazendo um ponto alto para cada correntinha que a gente acabou de fazer. Aí, vamos ficar num total aqui de 19 correntes. 19 pontos altos, aliás, né? Porque 18, com todas as correntinhas que a gente fez, aí a gente fez mais 3 correntes no final. Vamos ficar num total de 19 pontos altos. Feito aqui os 19 pontos, ó, um ponto em cada corrente, a gente vai fazer aqui, ó, nesse último pontinho, eu vou fazer mais 2 pontos altos, nessa última correntinha. Fiz um, aí vou fazer mais 2, que eu vou ficar num total de 3, ó, somente aqui nessa correntinha. Ó, 3 pontos altos na última correntinha. Aí, eu faço mais 2 correntes e venho ainda aqui nessa correntinha e vou fazer mais 3. Então, na última correntinha, a gente fica com 3 pontos altos só na última. Embaraçou aqui que esse fiozinho é bem... Ó, fiz os 3, mais 2 correntes e mais 3 aqui, tudo na última correntinha.
Ó, 1, 2, 3. Aí, a gente faz isso pra virar aqui pro outro lado. Então, só na última correntinha, a gente ficou com 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Vou dar uma puxadinha aqui, porque abriu. Aí, tudo que eu fiz aqui desse lado, que são 18 pontos, né? Aqui, ó, no 19 já tava aqui dentro da última, né? Então, vou fazer aqui os 18 pontos aqui desse lado. Para cada ponto alto que a gente fez na carreira anterior, na carreira do lado de cá, então, desse lado de cá também, a gente vai fazer a mesma coisa. Só que a gente tá fazendo aqui do outro lado da correntinha. Aí, vamos fazendo assim até o final. Aí, vai ficando assim, ó. Terminei aqui a carreirinha e ficou assim, ó. Agora, a gente vai subir 3 correntes, que dá a altura de um ponto alto. Vou virar e vou voltar aqui fazendo ponto alto sobre ponto alto. Aí, você vai fazendo ponto alto sobre ponto alto até chegar naquela correntinha. Aqui, ó, que a gente fez, naquelas 2 correntinhas. Cheguei aqui onde temos as 2 correntes, aí aqui a gente vai fazer 2 pontos altos aqui dentro, 2 correntes e 2 pontos altos. E esse vai ser o nosso aumento. A gente vai fazendo carreirinhas de ida e volta, e toda vez que a gente chegar aqui nessas 2 correntinhas, a gente vai fazer 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. Aí, eu vou seguir aqui fazendo um ponto alto para cada ponto alto. E vou fazendo assim, até chegar aqui no final, onde vamos voltar novamente e fazer carreirinhas de repetições de ida e volta. Então, eu vou fazer aqui até o final e já volto. Cheguei aqui ao final da carreira, vamos subir novamente 3 correntes, virar, e vamos fazer ponto sobre ponto, a mesma coisa que a gente fez na carreira anterior. A gente faz ponto alto sobre ponto alto. Chegando aqui, ó, onde temos as 2 correntes, você vai fazer 2 ponto alto, 2 correntes, 2 pontos altos. Aí, você chegando aqui, você vira e volta e faz a mesma coisa. Vamos fazendo assim até atingir o tamanho necessário. Esse tamanho que eu tô fazendo aqui é o tamanho M. Pro tamanho M, eu vou fazer 9 carreiras. Ó, aqui eu já estou na segunda carreira, ó. Fiz essa carreirinha aqui, né, que vai assim. Aí, eu fiz essa, que é a segunda, e vou fazer agora a terceira. Pro tamanho M, eu faço até completar 9 carreiras. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreirinhas, dessa mesma forma que a gente tá fazendo. E aqui, pra mim ver que já deu certo o meu tamanho M, eu pego um bojo aqui, ó, do tamanho M, 42, e meço assim, ó. Eu coloco, ó, cobriu certinho aqui embaixo, e cobriu certinho aqui, ó. Você pode dar uma puxadinha, você vê que dá, quando você for costurar, vai dar certinho, olha só. Cobriu certinho meu bojo, então é o tamanho M. Pro tamanho P, eu faço uma carreirinha a menos, dá certinho o tamanho P. E aí, mais pro final, eu vou dar dicas de como faz todos os tamanhos. É usando esse material e essa agulha, né? Aí, eu acho que vai dar certinho no seu ponto aí também, o mesmo total de carreiras. Então, vou fazer aqui o meu segundo bojo, lembrando que você precisa de 2 iguais. Então, já fiz aqui o meu primeiro, vou fazer aqui o segundo, né, com 9 carreiras também, igual eu fiz o primeiro, e já volto com vocês. Voltei aqui, olha só, já estou com o meu segundo bojo pronto, com as 9 carreirinhas. E aqui eu já tenho aqui o primeiro que eu fiz. Então, se você tiver no primeiro, é só você cortar o fiozinho aqui e começar a fazer o outro. Eu, como estou no segundo, eu não corto aqui, porque eu já vou fazer a emenda aqui no segundo bojo. Então, daqui mesmo, sem cortar o fiozinho, eu venho aqui, ó, no primeiro pontinho, ó, desse lado de cá, no primeiro pontinho aqui, ó, na terceira correntinha, eu vou fazer aqui um pontinho baixíssimo, unindo aqui as 2 peças. Ó, faço um pontinho baixíssimo e aqui eu corto o fio.
E aqui ficou assim, a união das duas peças. Olha só. Agora, a gente vai dar continuidade, trabalhando aqui. Vamos começar a trabalhar aqui na parte de baixo. Eu vou virar aqui, ó, vai ficar assim. E aí, eu venho aqui, ó, nesse primeiro pontinho aqui, bem aqui, vou inserir o meu fio, fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer aqui 3 correntes, que dá a altura de um ponto alto. Vou fazer mais 2, que é de separação. E aí, eu venho aqui, ó, bem aqui no encontro de um ponto e outro, tem um nozinho aqui, ó. Tá vendo? Bem no encontro, ó, tem um ponto aqui, outro aqui. No meio, eu venho aqui e vou fazer um ponto alto. 2 correntes, venho aqui no próximo, no meio aqui também, entre um ponto e outro, um ponto alto. 2 correntes, venho no próximo, um ponto alto. Vou fazendo um ponto alto em cada meiozinho aqui, ó. Entre um ponto e outro, nesse nozinho, eu faço um ponto alto. Olha só, vai ficando assim, ó. E vou fazendo assim por toda a parte de baixo aqui. Vou fazer até chegar aqui, ó. E aí, eu volto pra mostrar pra vocês como que eu faço aqui no meio. Chegando, já fiz até chegar aqui no meio. E chegando aqui no meio, eu vou fazer aqui, ó. Fiz o ponto alto aqui, ó. Nesse pontinho aqui, faço 2 correntes. E vou fazer um ponto alto aqui no meio. Um ponto alto no meio, entre um bojo e outro, 2 correntes. E já começo fazendo aqui, ó. Pulo esse pontinho aqui, né? E já faço aqui nesse encontro aqui, ó. Ponto alto. Pra ficar a mesma coisa dos dois lados. Esse fiozinho, às vezes, embaraça. Aqui, ó. Aí, a mesma quantidade de quadradinho que fica aqui desse lado, vai ficar desse lado aqui também. Então, aqui eu dou continuidade, fazendo a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Em cada nozinho desse aqui, do encontro entre um ponto alto e outro, eu faço um ponto alto. Vou fazendo assim até o final da carreira. Terminei aqui a minha carreirinha, olha só. E a parte de baixo fica toda assim, ó. Agora, aqui nós vamos trabalhar aqui nas laterais. E já vamos trabalhar fazendo o biquinho de acabamento. Então, aqui eu vou fazer uma correntinha, só pra virar pro lado de cá. Vou fazer 2 pontos baixos aqui, nesse ponto alto aqui, que a gente acabou de fazer. Aí, faço mais um ponto baixo aqui no primeiro pontinho aqui, ó. E daqui, eu já vou começar a fazer o meu biquinho. Vou fazer 2 correntes e venho aqui, ó, no mesmo lugarzinho onde eu fiz os 2 pontos baixos. E vou fazer 1, 2, 3 pontos altos. Aí, vou pular aqui 1, 2, 3 correntes, venho na quarta e faço um ponto baixo. Aí, fica assim, ó, o biquinho de acabamento. Novamente, vamos fazer 2 correntes, venho aqui no mesmo lugar e faço 1, 2, 3 pontos altos. Pulo 1, 2, 3, no quarto ponto alto eu faço um ponto baixo. Vai ficando assim. Faço 1, 2 correntes, venho no mesmo lugar e faço 1, 2, 3 pontos altos. Pulo 1, 2, 3 no quarto ponto baixo. E vou fazendo assim por toda a volta para ficar esse biquinho aqui de acabamento. Vou fazer, quando chegar aqui onde temos as 2 correntes, eu volto, porque tem uma pequena mudança ali. Então, vou seguir fazendo aqui meu biquinho até chegar lá nas 2 correntes. Cheguei aqui, ó, onde temos as 2 correntes aqui, e aqui só me sobrou 2 pontinhos, mas não tem problema. Aí, eu venho aqui, ó, e faço 2 pontos baixos aqui dentro dessa correntinha. Aí, fica assim, ó, com 2 pontos baixos aqui dentro. Aí, eu venho aqui já no primeiro pontinho baixo, e vou dar o primeiro pontinho alto e faço um pontinho baixo,
E já vou dar início ao meu biquinho novamente, assim como a gente fez desse lado aqui, fazendo 2 correntes, 3 pontos altos no mesmo lugar e fazendo o nosso biquinho. Eu vou fazer até chegar aqui, ó, nesse meio aqui, tá? A mesma coisa que eu fiz lá do outro lado. Cheguei aqui no meio, fazendo o nosso biquinho, e aqui eu vou fazer, ó, um pontinho aqui, ó, 1, 2, 3, no quarto eu faço um pontinho. Aqui no meio eu faço outro pontinho. Esse fiozinho às vezes embaraça, o fiozinho de seda, é bem enjoadinho para trabalhar. E aqui do outro lado eu faço outro pontinho, tudo pontinho baixo. Aí aqui no segundo pontinho é que eu vou dar início ao meu biquinho. Faço um pontinho baixo, 2 correntes e vou dar início fazendo o biquinho normalmente como a gente tá fazendo. Aí fica assim, ó. Aí conto 1, 2, 3, 4 ponto, 1, 2, 3 ponto, no quarto eu faço o ponto baixo e vou continuar fazendo o meu biquinho. E aqui eu vou fazer da mesma forma que a gente fez do outro lado. Olha só, da mesma forma que a gente fez aqui, fazendo 2 correntinhas aqui. Olha só, 2 correntinhas aqui, que depois a gente vai colocar o cordãozinho, né? Então, eu vou fazer aqui também as 2 correntinhas e vou fazer a mesma coisa que eu fiz desse lado que eu vou fazer desse. Aí, quando eu chegar aqui, eu volto pra gente continuar fazendo aqui na parte de baixo. Aqui na parte de baixo também vai ser esse mesmo biquinho, só que a gente vai colocar, vai fazer uma aplicação de búzios aqui na parte de baixo pra dar um charme a mais na peça. Voltei aqui, olha só, já fiz aqui todo o meu biquinho e chegamos aqui novamente nessa parte de baixo. Aqui eu vou fazer 2 pontinhos baixos aqui, como eu fiz lá do outro lado, para dar início aqui o nosso pontinho. Aqui agora eu vou fazer 1, 2, 3 pontos altos. Eu vou fazer aqui leques, mas eu vou estar colocando búzios. Eu vou colocar esses búzios aqui, ó. Olha só. Eu tenho esse esperolado e tenho os coloridos assim, ó. Aí eu vou estar colocando alguns perolados e outros coloridos. Aqui primeiro eu vou colocar esse perolado nesse primeiro leque aqui. Então, fazendo os 3 pontos altos, ao invés de fazer as 2 correntes, eu venho e coloco aqui, ó, vou inserir a agulha aqui no meio dele, vou puxar e vou fazer um ponto baixo. Então, eu coloco o leque aqui eu coloco o búzio entre o leque. Então, volto aqui e continuo fazendo o meu leque, que são 3 pontos altos. 1, aqui no mesmo espacinho, 2, 3. Aí fica assim, ó. Venho aqui no próximo quadradinho, faço um ponto baixo. E aqui, no próximo quadradinho, eu vou fazer o leque normal. Eu vou colocar em um leque, eu coloco búzios, no outro eu não coloco. Se você quiser colocar em todos também, pode estar colocando. Mas eu não vou colocar em todos. Ó, fiz os 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Como aqui eu não vou colocar búzios, vou fazer o leque normal. Próximo quadradinho aqui, um ponto baixo. Aí fica assim, ó. Próximo, eu já vou colocar um leque, um búzio. Então, faço 3 pontos altos. Aí, eu vou colocar agora um colorido. Eu vou estar colocando esses coloridinhos aqui, ó. Então, eu vou estar colocando assim, ó. Eu vou colocar um perolado, depois um colorido. Um perolado de novo, outro colorido de outra cor. Eu vou fazer dessa forma, tá bom? Então, vou escolher um colorido aqui pra colocar. Aí, coloco da mesma forma que coloquei o outro. E aqui eu termino o meu leque.
Aqui no próximo quadradinho, eu faço um ponto baixo. E vou seguir fazendo assim por toda a parte de baixo aqui. Lembrando que em um leque eu coloco o búzio e no outro não. Aí nesse próximo aqui agora eu não vou colocar. E no próximo eu já coloco um perolado novamente. Olha só, chegando aqui no meio, vou mostrar aqui pra vocês como que tá ficando. Olha só, coloquei aqui um perolado, um colorido, um perolado, um colorido e aqui um perolado. Aqui a gente tá no meio da peça, onde temos o encontro de um bojo e outro. Então, o encontro é bem nesse ponto alto aqui, ó. Então, pra ficar certinho, né, a mesma coisa de um lado e do outro, pra não dar errado aqui no final, a gente vai, ó, aqui no próximo quadradinho eu faço um ponto baixo, normal. E aí, no próximo quadradinho também eu vou fazer um ponto baixo, tá? Pra ficar certinho, a mesma coisa de um lado e do outro. E aqui no próximo é que eu vou fazer o meu leque. E aqui, eu vou começar, aqui ó, tem um perolado aqui, mas eu vou colocar outro perolado aqui pra gente dar sequência fazendo, né? Pra ficar a colocação certinha, tá vendo? Pra não ficar desproporcional. Então, aqui eu coloco um perolado aqui, aí venho colocando os outros coloridos. Que aí eu posso estar usando um verdinho e um rosinha. Ou então eu posso, então se você preferir também, pode estar colocando o amarelinho na próxima, como esse aqui, né? E tá colocando o roxinho na próxima. Mas como eu vou fazer essa ainha e preciso de estar colorido embaixo também, eu vou estar colocando ele todo coloridinho mesmo, tá? Ó, eu tenho o azulzinho, tenho o roxinho, então vou colocar aqui o azulzinho aqui e vou colocar o rosinha aqui no final, tá bom? Então, voltei aqui só para explicar para vocês esse meizinho aqui, para não ficar desproporcional a colocação né, que se a gente seguisse fazendo, né, ponto baixo aqui, já colocando o búzio aqui, no final ia dar ponto baixo, no final não ia dar certo. Então, aqui eu coloco o búzio aqui e dou sequência fazendo a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Então, vou colocar aqui o búzio perolado. Fiz os 3 pontos altos, ó, insiro aqui a minha agulha, puxo, fazendo um ponto baixo. E aqui eu continuo fazendo o meu leque. E vou dar sequência aqui, finalizando aqui a minha peça. Chegando aqui no finalzinho da carreira, eu venho aqui, ó, naquele pontinho baixo que a gente fez. E vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo. E aqui eu já corto o fio. E aqui ficou assim, ó. Aqui é só você se ajeitar aqui. Ó, ficou dessa forma aqui. Agora, a gente vai fazer os cordõezinhos pra amarrar de lado. Aqui você pode estar fazendo um cordão grande pra estar passando ele aqui, né, pra ser um biquíni cortininha. Ou você pode estar amarrando o fio aqui, ó, e fazendo o cordãozinho. Aqui eu vou amarrar o meu fio, né, a cliente pediu o modelo assim. Eu vou amarrar o fio aqui e fazer o meu cordão de correntes. Aqui eu já até fiz aqui, ó, na parte de cima, um cordão de corrente com o fio triplo. E vou fazer aqui o outro com vocês. Aqui eu vou utilizar a agulha 4 milímetros para estar fazendo. E aí eu vou fazer cordão com fio triplo. Aqui eu pego o fio aqui do novelo, ó, puxo, vou puxando, deixo a ponta aqui, ó. Venho aqui, eu vou fazer o nozinho. Aqui tá os 2 fios pra cá e aqui tá o fio do novelo. Então, pra mim fazer o meu fio triplo, sem precisar cortar o fio, eu faço assim. Então, venho aqui, ó, vou inserir aqui a minha agulha, faço um ponto baixíssimo. E aqui eu vou unir os fios e vou fazendo as minhas correntinhas. E aqui eu costumo fazer 80 correntes. Você pode estar fazendo de 80 a 100 correntes. Eu vou finalizando aqui esse fiozinho e depois a gente queima a pontinha aqui com isqueiro para não desfiar depois. Então, você faz um cordão aí de corrente com fio triplo. Estou utilizando aqui a agulha 4 milímetros e vou fazer
de 80 a 100 correntes. Aí você faz o cordão. Olha só, aqui quando tá chegando aqui no final, tá vendo que o fiozinho acaba assim? É só você vir aqui e puxar o fio do novelo novamente, que ele volta a ficar triplo. E segue fazendo as correntinhas. Vai ficando assim. Fiz aqui o meu cordãozinho, olha só, fiz com 80 centímetros e ficou um tamanho bom. Aí você faz a mesma quantidade aqui pros dois lados. E aqui você vai fazer a mesma coisa, pegando aqui, ó. Bem aqui onde temos aqueles dois pontinhos baixos, eu faço também 80 correntes, não 80 centímetros. Eu faço 80 correntes e aqui também eu faço 80 correntes. Eu vou fazer aqui e já volto pra gente tá colocando o bojo. Terminei aqui, já coloquei, já fiz aqui todos os meus cordõezinhos de amarrar nas costas e também aqui o de amarrar no pescoço. Aqui agora a gente vai tá colocando o bojo. Eu vou utilizar esse bojo aqui, ele é um bojo em EVA, né, que é próprio para biquíni. E aí eu vou tá colocando ele aqui, ó, né, tá colocando ele aqui do lado avesso. E eu vou fazer só uma costurinha simples mesmo nele. Vou tá utilizando aqui essa agulha, né, de tapeçaria. Vou colocar o mesmo fio aqui, né, o mesmo fio utilizado para confeccionar o biquíni. Eu dei um nozinho aqui na ponta do fio. E aqui eu vou tá fazendo a minha costura. Eu vou fazer assim, ó. Venho aqui. Passo o fio aqui, deixo o nozinho pra cá. Ó, posiciono o bojo certinho aqui, né? Ó, vou posicionar ele bem certinho. Deixando uma bordinha assim, né? Um pouquinho. E vou costurando. Alinhavando assim, ó. Eu vou costurando essa costurinha simples mesmo, por toda a volta aqui do bojo. E vai ficando assim, ó. Ó, chegando aqui eu viro, vou costurar certinho. É o bojo M, né? Aí vai dar certinho no nosso biquíni. Então, vou terminar aqui, fazer a minha costurinha aqui. E volto já com o biquíni pronto pra vocês. E aqui, como esse fiozinho é de seda, né? Esse fio aqui é de seda, a gente vai finalizar usando um isqueiro, né? Eu vou esconder os pontinhos aqui e finalizar as pontinhas usando um isqueiro. Eu não tenho aqui agora pra mostrar pra vocês, mas é só finalizar e usar o isqueirinho, né? Colocar os fiozinhos aqui pro lado avesso. Usar o isqueiro pra tá finalizando pros fiozinhos não desfiar depois. Tá bom? Então, vou continuar aqui colocando o meu bojo. E já volto com os dois colocados, mostrando o biquíni pronto pra vocês. Voltei aqui, olha só, já tá prontinho o nosso biquíni. Olha que lindo que ficou. Eu já coloquei aqui o bojo. Olha só, bem costuradinho. E ficou assim. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Peço a vocês mais uma vez para se inscrever no meu canal, curtir e comentar o meu vídeo. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!